Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6 e depois os versículos de 16 a 18. Nós vamos dar um breve salto. Mateus 6, de 1 a 6, depois de 16 a 18. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas, nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Agora vamos dar um breve salto para o versículo 16, que diz: Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus forte e poderoso, nosso Senhor, nosso Pai. Nós agora, Pai, nos encontramos diante da Tua belíssima palavra, diante do Teu próprio sermão. Ministra, ó Deus, em nossos corações a Tua palavra. Com o Teu Santo Espírito, Pai, faz com que nós entendamos, compreendamos e apliquemos, Pai, e aplicamos essas Tuas palavras, os Teus ensinos em nossas vidas. Ilumina-nos, ó Deus, ilumina-nos, traz luz para as nossas mentes, para os nossos corações. Ajuda-me a expor a Tua verdade e a pregar com fidelidade, ó Deus. Que a minha boca não fale nada que não venha de Ti e que nós possamos glorificar o Teu nome verdadeiramente em cada um desses ensinos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Meus queridos irmãos, finalmente nós chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, depois de muitas e longas exposições no capítulo 5, um capítulo extremamente denso, importante da Escritura, com muitos ensinos. Chegamos ao capítulo 6 agora. Aqui está relatada a continuação do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não acabou porque teve uma divisão, uma quebra nos capítulos, mas ele segue até o capítulo 7. Então, aqui está a continuação do sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que ele pregava a uma multidão que estava aos pés do monte. Nosso Senhor fez uma linda e clara exposição, como nós já vimos, acerca da natureza da lei de Deus. A lei perfeita de Deus tem uma natureza perfeita. Ela expõe a justiça, a santidade do nosso próprio Deus, que nos ensina a andar em caminhos semelhantes àqueles que ele aprova. E nós vimos também como os escribas e fariseus haviam distorcido a lei e ensinado ao povo judeu por séculos ensinos errados, interpretações erradas acerca da lei de Deus.
Eles liam apenas o que estava na letra de forma superficial e aplicavam isso apenas de forma superficial, exterior. De modo que eles não tinham problema algum em um homem estar com o coração cheio de impureza, cheio de ódio, de ira, contanto que isso não se tornasse visível, contanto que não houvesse um adultério, contanto que não houvesse um homicídio. E nós vimos que a lei de Deus é muito superior a isso. Ao ensinar o verdadeiro espírito da lei, o nosso Senhor Jesus também denunciava a falha moral e religiosa daqueles homens, que queriam apenas ser reverenciados publicamente pelos outros. Eles queriam receber os aplausos da multidão. E é por isso que o Senhor Jesus declarou aquelas palavras que são extremamente impactantes no versículo 20 do capítulo 5, do capítulo anterior. Ele disse: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Isso, a princípio, pode parecer extremamente assustador, essa verdade, para aqueles ouvintes e também para nós hoje. Porque os fariseus, a seita dos fariseus, que era uma religião dentro do judaísmo, para aquele povo eles eram os exemplos públicos da prática da lei. Eles viam aqueles homens como verdadeiros santos que pisavam na terra. Mas a verdade é que eles viviam imersos em hipocrisia. Eles criavam toda uma capa, uma aparência para viver diante dos homens, mas o seu coração desprezava verdadeiramente a lei de Deus. E é bem verdade que uma pessoa que foi realmente alvo da regeneração do Espírito Santo de Deus, ou seja, alguém que foi realmente alvo da obra soberana e salvífica de Deus, e se tornou um bem-aventurado, como o Senhor já expôs, pobre em espírito, manso, humilde e arrependido pelos seus pecados. Essas pessoas que se encontram aqui hoje também, nós, crentes verdadeiros e fiéis, jamais poderemos andar nos caminhos distorcidos e hipócritas dos fariseus. Por mais que eles tivessem uma falsa aparência de justiça e de piedade, nós jamais poderemos ser enganados, porque o Senhor nos deu do seu Espírito e podemos entender e viver a lei de Deus da forma correta. Pois Deus fez de nós bem-aventurados, ou seja, felizes. Feliz é todo aquele que é realmente limpo de coração. Essa é a natureza da obra do Espírito Santo. Ele nos dá um coração puro, um coração desejoso pela justiça de Deus. É por isso que nós temos fome e sede de justiça. É por isso que nós, dia após dia, decidimos buscar e nos empenhar em entender as verdades de Deus para poder glorificar ao Senhor em nossas práticas. E não temos dúvida de que somos alegres em nos submeter à justiça de Deus, porque Ele mesmo nos sacia. Esse é o motivo pelo qual o cristão autêntico não busca agradar a Deus apenas externamente, apenas à vista dos homens, como os fariseus faziam, mas buscam a pureza de coração, porque sem ela, como está escrito, ninguém verá a Deus. Agora, no capítulo 6, o evangelista Mateus relata como o Senhor apresenta claramente uma distinção entre o falso religioso, mais especificamente os hipócritas que viviam naquela época da seita dos fariseus, e a verdadeira piedade cristã. O Senhor vai fazer agora um contraponto. Essa é a religião falsa e assim é a religião verdadeira. O Senhor Jesus fez severas denúncias contra os hipócritas, para que nós aprendamos, para que a gente aprendesse os passos corretos de uma vida verdadeiramente piedosa. De modo que a gente aprende com o Senhor que a gente tem que denunciar os erros daqueles que manipulam a palavra de Deus. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles têm que ser denunciados para que ninguém caia na lábia deles. O próprio Cristo fez isso ao denunciar o erro dos fariseus, com grande autoridade e intrepidez. Ele nos ensina agora aspectos
de como viver a verdadeira religião da forma correta, em contraste com os abusos dos hipócritas. Mais especificamente, o Senhor vai tratar de 3 temas importantes para a fé cristã. 3 temas que muitas vezes nós negligenciamos. 3 temas que nós muitas vezes falhamos na prática. O Senhor agora vai dar grandes parâmetros de como viver de modo digno do Evangelho. Ele vai falar sobre a caridade, as boas obras. Ele vai falar sobre a oração. Ele vai falar sobre o jejum. Essas 3 práticas de como nós devemos fazê-las. Como nós devemos andar nelas. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus fala acerca da verdadeira obra de caridade. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que examinemos com cuidado, com afinco, as palavras de Deus. O nosso Senhor, Jesus Cristo, apresenta o seu ensino em 2 níveis. Ele apresenta aquilo que não devemos fazer de modo algum, ou seja, é um ensino negativo, contrário, a gente não deve fazer aquilo. E ele também apresenta aquilo que nós devemos fazer, o ensino positivo das práticas. Isso quer dizer que nessas 3 práticas, caridade, oração e jejum, existe uma forma errada de fazer, existe uma forma certa de fazer. E é isso que o Senhor vai nos ensinar nesse texto. Ele começa dizendo no versículo 1, observe que ele tinha acabado de falar da lei de Deus. Ele tinha acabado de falar do caráter do cristão verdadeiro nas bem-aventuranças. Ele tinha acabado de dizer, a lei se interpreta assim. Agora ele vai para os aspectos práticos da vida de um servo de Deus verdadeiro. Ele começa a dizer o seguinte, versículo 1. Evitem, observe a expressão, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Evitem, não façam isso. O Senhor Jesus começa com uma clara recomendação contrária à prática farisaica. Ele não está dizendo que nós não devemos fazer nenhuma obra de caridade publicamente, mas que nós não devemos fazer tais obras com o intuito de sermos vistos pelos homens. Não devemos buscar o louvor dos outros, a aprovação, os aplausos dos homens, mas sim o aplauso, a aprovação, o louvor de Deus. Nós vivemos, infelizmente, em uma época que isso tem se tornado extremamente comum. Já era assim e continua hoje, só muda as nuances, os métodos. Eu tenho observado esses dias que há uma nova estratégia de alguns influenciadores digitais de dar presentes para as pessoas necessitadas na rua. Eu já vi vídeo de gente ganhando carro, já vi vídeo de gente ganhando celular, ganhando uma bolada de dinheiro. Mas toda essa suposta bondade do influenciador que faz isso acontece sempre debaixo dos holofotes, das lentes que filmam tudo, que não deixam escapar nada, nenhuma emoção, nenhuma lágrima daquele que é beneficiado. Porque é assim que eles ganham os likes. É assim que eles ganham as curtidas, o louvor dos homens na forma de curtida virtual. E são reverenciados desse mundo como pessoas boas, como pessoas virtuosas. Me parece que tudo isso é apenas uma prática farisaica moderna. É a importação de uma atitude hipócrita, fingida, que não é feita para benefício dos realmente necessitados. Pelo contrário, é feita para benefício próprio, para o crescimento próprio diante dos homens. Jesus nos ensina que se agirmos assim, é o que ele fala no versículo 1, não haverá recompensa nos céus para nós. Lembre-se que o Senhor vê o nosso coração e que cada uma de nossas motivações para qualquer coisa que seja está tão clara quanto o dia para o Senhor. Tudo está visível para Deus. Portanto, evitem praticar as suas obras de justiça
diante dos outros para serem vistos por eles. Como ele diz, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Os fariseus faziam exatamente isso. Se eles iam entregar uma esmola ou ia abençoar alguém, eles faziam questão de fazer isso, chamando muita atenção. Para que os homens vissem e diziam, olha, ali está um homem muito bom. Jesus continua explicando a sua oposição à prática errada. Ele diz, o versículo 2, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Olha que agora há uma denúncia direta contra os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui o Senhor Jesus descreve uma atitude muito mesquinha, meus irmãos. É de uma perversidade diabólica, se você parar para pensar. É de uma impiedade muito grande se aproveitar da dor do outro, da necessidade do outro, para se autopromover, para crescer publicamente à vista dos homens. Ajudar ao próximo que está necessitado e se promover em cima da fraqueza deles. Isso é uma coisa terrível. É evidente que essa prática de tocar trombetas, ou seja, tocar trombeta é um instrumento que soa muito alto, né? Então, quando toca uma trombeta, quem está perto olha logo, porque chama a atenção. Cristo não está falando que eles literalmente tocavam trombetas, mas que eles faziam de tal modo a chamar a atenção daqueles que estavam ao redor. É evidente que essa prática de chamar a atenção para si mesmo, ao ajudar supostamente o próximo, não tem absolutamente nada de piedade, de amor nisso. E muito menos de cristianismo verdadeiro, de fidelidade a Deus. Mesmo que muitos façam isso nas igrejas, inclusive, como aqueles homens faziam nas sinagogas, isso não significa nada diante de Deus. Pelo contrário, é uma grande abominação diante do Senhor se promover em cima da fraqueza do irmão, em cima da fraqueza do próximo. O Senhor Jesus nos ensinou que felicidade máxima, bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Ou seja, misericordioso é aquele que lança o seu coração na fraqueza dos outros. É aquele que tem uma empatia tal a ponto de sentir a dor do próximo, de sentir a fraqueza, a angústia, a necessidade e ajudá-lo a se compadecer deles, como o Senhor se compadeceu de nós. Observe que o verdadeiro cristão ele tem um coração transformado. Ele já não tem mais o coração de pedra, senão que o Senhor removeu cirurgicamente e colocou um coração de carne no lugar. E agora podemos ter o amor verdadeiro com que Cristo nos amou e poder aplicar aos próximos, ao nosso próximo, aos necessitados. Como já vimos, quem é o nosso próximo? É todo aquele que está ao nosso alcance. Se promover sobre a fraqueza do carente é uma atitude extremamente ímpia. Quando nós refletimos um pouco e lembramos o quão necessitados somos e quão grande foi a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, quando Ele nos tirou das trevas, da morte, do lamaçal do pecado, e nos levou para a sua maravilhosa luz. Quando Ele nos purificou do pecado ao derramar o seu próprio sangue em nosso favor. Quando nós pensamos em como Ele fez isso por amor, se entregando em nosso lugar na cruz do Calvário para receber a punição dos nossos pecados, é aí que podemos observar o quão grave é se promover na necessidade dos outros, porque nós nos encontramos em extrema necessidade e Deus nos amou de forma infinita ao enviar o seu Filho. Portanto, agir assim, se promovendo
às custas da fraqueza, da necessidade do próximo. É agir da forma oposta como Cristo agiu. Mas você, meu irmão, você é chamado para ser um imitador de Cristo. O Senhor Jesus diz para aquelas pessoas que agem assim, ele diz: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E a gente poderia pensar de alguma forma, o que quer dizer isso? Que recompensa eles receberam? Que recompensa eles recebem ao tocar trombetas para chamar a atenção para suas próprias boas obras, entre aspas? Obras essas que Isaías chama de trapos de imundície. A recompensa deles, meus irmãos, é essa. É ser visto pelos homens. Não era isso que eles queriam? Ser vistos, receber o aplauso dos pecadores? Como o Senhor Jesus diz, nenhuma outra recompensa há para quem age assim, senão que é a de ser amado pelos pecadores. Mas a verdade que não podemos esquecer é que um dia cada um de nós, inclusive eles, há de prestar contas diante do Criador. E quando procurarem uma recompensa nos céus, eles verão que o tesouro que juntaram foi todo aqui nessa terra. Por isso que o Senhor nos recomenda: junte tesouro no céu, que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. Mas o tesouro deles foi juntado aqui na terra. Que a gente não faça isso. Porque certamente quando buscarem diante de Deus, dizendo: eu ajudei o próximo, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eles verão claramente o seu tesouro distante na terra, corroído pela traça e pela ferrugem. E o pouquinho que tinha sobrado, os ladrões levaram, pois um dia você pode até receber o louvor dos homens aqui nessa terra, mas no outro dia aparece alguém mais astuto que você para receber. E no céu não restará nada, porque toda a recompensa foi adquirida apenas nessa vida. Apartai-vos de mim, é o que ouvirão todos os ímpios que rejeitaram o ensino do Senhor Jesus Cristo para uma vida de piedade e preferiram uma vida de injustiça, uma vida de glória entre os homens. Bem, esse versículo, ele traz mais uma verdade interessantíssima, que está implícita em si. Eu peço que você observe o começo do versículo 2. O Senhor Jesus diz assim, olha: quando, pois, você der esmola. Observe que Jesus ele não disse se você der esmola, mas ele disse quando você der. Porque essa é uma prática dos cristãos autênticos. Você foi chamado para exercer a misericórdia e andar nas boas obras. Portanto, essa é uma prática de todo cristão, ajudar ao próximo, ser misericordioso, ser amável, compassivo. Portanto, meu irmão, se você tem condição de ajudar ao próximo, ajude-o. Se você consegue erguer o que está caído, levantar e ajudar o que foi ferido, faça isso. Porque assim você glorifica a Deus. Mas não faça tocando trombetas. Não faça esperando o louvor, o aplauso dos homens. Mas faça para a glória de Deus. Porque Ele fez isso na sua vida de forma máxima. Ele tirou das trevas, da escuridão e da dor do inferno para a glória eterna nos céus. E Ele fez tudo isso de graça por você. Portanto, lance o seu coração na fraqueza do próximo. Pois essa é uma atitude própria dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles ajudam ao necessitado. Observe que, em momento algum, o Senhor está dizendo que, assim, ao ajudar o necessitado, ao praticar as boas obras, ao realizar a justiça de Deus, nós podemos comprar a salvação. O Senhor não está dizendo isso de modo algum. Senão que Ele está nos dando tudo de graça.
E também o momento em que o Senhor começa a falar agora sobre boas obras. Observe que em seu sermão ele já falou muitas coisas. Ele começou com as bem-aventuranças, com as características do crente, sal e luz. Depois falou da lei de Deus. Só agora ele está falando da prática piedosa. Evidente que o Senhor não está falando que é possível comprar a salvação. Ele não está falando aqui para aspirantes a crentes, mas para aqueles que já receberam a salvação. Ou aqueles que serão tocados para crer verdadeiramente no Evangelho. De modo que as boas obras, elas são atitudes de gratidão a Deus pelo que Ele já fez em nossas vidas. E pelo que Ele já fez. Não é um pagamento para que Ele nos salve. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, deixa muito claro o nosso chamado. Ele diz, pois somos feitura dele, ou seja, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos criados para isso. E observe que o Senhor fala de uma recompensa nos céus, que não é a salvação, pois a salvação já temos agora, graças a Deus. De fato, meus irmãos, nós não praticamos, nem devemos praticar as boas obras para ser salvos. Ele já nos chamou, Ele já nos salvou, desde a eternidade nos deu o propósito de viver as boas obras, de andar nelas como o próprio Cristo andou. Nós fazemos isso porque Ele já nos salvou. Nós fazemos isso como sacrifício de louvor e adoração a Deus. E como um ato de gratidão ao Senhor. E louvamos a Deus porque Ele tem nos dado a graça de ajudar, nem que seja nas coisas mínimas, aqueles que necessitam. Devemos pedir a Deus para que Ele disponha o nosso coração para servir ao próximo da melhor forma, para servir ao próximo com alegria, para ajudar o necessitado, para que Ele nos dê condições de fazer isso de forma excelente. Peça a Deus, Ele lhe dará, para que Ele receba toda a glória. A partir de agora, é a partir desse momento que o Senhor vai nos ensinar como fazer isso da forma correta. Como ajudar o próximo da forma correta. Qual a atitude de um verdadeiro cristão? Ele mostrou qual era a atitude de um cristão falso, que toca trombetas para si, que chama a atenção de todos a fazer as suas, entre aspas, boas obras. Agora ele começa a nos ensinar a motivação correta de alguém que recebeu a graça de Deus para cumprir as boas obras. Esse é um ensino que nós chamamos de ensino positivo das práticas das boas obras. Um ensino positivo da vida cristã piedosa. Um crente piedoso age assim. Observe o que o Senhor diz. Versículo 3. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Como nós já vimos, dar esmolas e fazer caridade é algo próprio do cristão. Mas existe, meus queridos, um modo excelente de fazer a caridade. Um modo excelente, um modo aprovado por Deus. Não só aprovado, como ensinado. O Senhor Jesus agora nos ensina um rico, precioso, extremamente valoroso princípio para nós. É com essas palavras de Cristo que somos lembrados da tendência do nosso coração. Da tendência do corpo do pecado que ainda habita em nós. Nós temos uma tendência pecaminosa de nos gloriarmos nos nossos próprios feitos. A gente ajuda uma pessoa necessitada. Infelizmente, o nosso coração muitas vezes é invadido por pensamentos pecaminosos. E a gente pensa logo, rapaz, eu sou uma pessoa muito boa. O que seria de fulano se eu não tivesse aqui? E a gente começa a se gloriar. Às vezes a gente nem fala para os outros, mas a gente começa a se gloriar. Ah, não. Isso aí é porque eu me esforcei bastante. Isso aí é porque eu me dispus. Né? É graças a Deus, mas também é graças a mim.
A gente tem uma tendência perversa de fazer essas coisas. Aí o nosso coração começa a desejar que os outros saibam disso, que os outros vejam o que nós fizemos e a querer que a nossa suposta bondade seja louvada pelos homens. Parece que não nos contentamos em saber que Deus vê todas as coisas, não nos contentamos em saber que Deus recompensa os seus filhos, mas queremos ser amados por aqueles que nos cercam. É aí que mais uma vez o Senhor nos ensina a sermos humildes e a não nos exaltarmos diante dos homens. Esse é o princípio, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. É o extremo oposto de tocar trombetas para ser visto. É você mesmo não se exaltar nem nos mais distantes pensamentos pela obra que fez, senão que você deve tributar glórias a Deus por ter condição de ajudar o próximo. É tributar a Deus o louvor máximo, porque Ele é digno de tudo. E se nós hoje podemos exercer amor real, misericórdia real e compaixão real, nós só fazemos isso porque Ele nos amou primeiro. Nós só fazemos isso porque Ele fez primeiro por nós. Por isso esse é um princípio lindo que revela quem somos, mas revela muito mais quem Deus é. Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Para que, versículo 4, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Essa é a certeza que devemos ter. Que o Deus que cremos é o Deus galardoador, é o Deus recompensador. Ele nos dará a recompensa que nem mesmo merecemos. E Ele faz isso porque Ele é bom. Essa recompensa é um tesouro nos céus. Qual a natureza dele não sabemos. Mas sabemos que ela é muito excelente, porque nem na terra existe tal recompensa. Mas não devemos jamais querer trocar tal recompensa infinita, perfeita, que não pode ser destruída nem corrompida pela adoração dos homens, pelo louvor. Adoração, o louvor, a glória pertence somente a Deus. E Ele não divide com ninguém. De modo que, com essas palavras, somos ensinados aquele princípio de João Batista. Que Ele cresça e eu diminua. A partir de então, o Senhor passa a nos ensinar algumas verdades sobre a prática verdadeira da oração. Como deve ser a prática da oração. Ele falou já como deve ser a prática das boas obras. Agora, como deve ser a prática da oração. O ensino feito por Jesus, meus irmãos, sobre a oração, ele é um tanto longo. Não é? É longo demais para que a gente consiga tratar por completo hoje. Por isso que, se Deus permitir, na próxima semana, nós trataremos dos detalhes da oração, ao analisarmos o texto que nós vamos fazer um salto, né, que é o texto da oração dominical, o famoso Pai Nosso. Hoje falaremos apenas dos aspectos gerais da oração, que estão presentes nos versículos 6 e no versículo 7. E nós devemos observar, mais uma vez, como o nosso Senhor Jesus Cristo tem uma didática maravilhosa, uma didática excelente para nos ensinar com um belo padrão as verdades do reino de Deus. Ele diz assim: e quando orarem, observe, versículo 5. E quando orarem, assim como a prática das boas obras, a oração é uma prática própria do cristão. Por isso o Senhor não diz, e se orarem, mas Ele diz, quando orarem. Devemos observar os ensinos do nosso mestre. Devemos observar como Ele mesmo orou e como Ele mesmo ensinou para orarmos. O Senhor orou constantemente ao Pai, sendo mesmo Ele mesmo Deus. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Portanto, meus irmãos, a oração é uma prática cristã.
de modo que não existe cristão sem oração. Essa deve ser uma prática constante, diária em nossas vidas. Não devemos esquecer da oração. Quantas vezes a gente negligencia a oração? E a gente vem e fala que é de graça. Basta simplesmente você conversar, dialogar com o Senhor. E a gente rejeita a prática da oração por causa dos nossos corações pecaminosos. Bem, o Senhor Jesus nos ensina grandes verdades sobre a oração. Versículo 5 ele diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Observe que mais uma vez ele vai apresentar aqui as características negativas, a prática errada, a prática que nós devemos evitar acerca da oração. Significa que existe uma forma errada de orar. E a gente ainda vai ver muitas outras na semana que vem, se Deus permitir. Então, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Qual o intuito? Para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Não devemos ser como os hipócritas. E essa palavra hipócrita, eu já disse em outros momentos, mas é importante a gente lembrar, ela remete ao ator dos teatros romanos. A atuação que era feita de forma pública, de modo que nós não devemos ter essa atitude fingida de sermos como personagens públicos, no qual, diante dos homens, agimos de uma forma, temos um linguajar, uma forma de se vestir, de se portar, mas quando estamos fora da vista dos outros, temos uma vida totalmente distinta, uma vida dupla. Os fariseus, eles gostavam de agir assim, como atores, de forma expansiva. É por isso que até a interpretação da lei deles era baseada nisso. Apenas no que os outros podiam ver externamente. Enquanto seus corações estavam podres, estavam mortos. Em outros momentos o Senhor fala como sepulcros caiados, como túmulos, que por dentro é podridão e morte. Eles faziam questão de orar em pé. Eles faziam questão de orar em alta voz para aparentarem ser o que não são. Porque quando eles oravam em alta voz, todo mundo olhava e pensava, olha, que oração bonita. Olha a eloquência daquele homem. E certamente ele tem uma intimidade muito grande com Deus. Ele conversa com Deus. Eles faziam isso para fingir uma piedade, para ludibriar os homens e para alcançar a graça dos homens, o louvor dos homens, o elogio dos homens. Mas a verdade, meus irmãos, é que orando em pé nas sinagogas com esse intuito, que orando em pé na praça com esse intuito, as suas orações não subiam a Deus, porque o seu coração nunca esteve em Deus. Seu coração estava naquilo que os homens poderiam oferecer. Esse princípio a gente deve levar para as nossas vidas com cuidado, não só na oração. Nós não devemos ser crentes fingidos diante dos outros, ter uma suposta aparência de santidade. Na sua frente eu digo, não, isso aqui eu não faço, eu não assisto, mas em casa, quem está comigo sabe. Não. Nós devemos ser cristãos verdadeiros e autênticos por completo, o tempo inteiro. Eles oravam em alta voz nas praças e sinagogas, que eram onde as multidões estavam. Eles não oravam em alta voz dentro de casa fechado. Eles faziam isso onde as multidões estavam, porque eles queriam ser vistos. As pessoas olhavam e pensavam, ali está um homem santo, um homem que não é comum como nós. E nisso, mais uma vez, consistia a sua recompensa. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. E qual era a recompensa? O louvor dos homens, o aplauso dos homens, que pensavam que ali tinham homens crentes mais do que os outros, mais santos que os outros. Agora o Senhor passa a apresentar um ensino prático e positivo quanto às orações dos seus servos. Qual atitude nós devemos ter na oração? O que é a oração e por que nós devemos ter essa atitude? O Senhor Jesus diz, versículo 6, mas
ao orar, entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. O Senhor não está fazendo proibições, meu irmão, de oração pública, e sim de uma oração com o intuito de receber o louvor dos homens. A oração é um dos grandes exemplos e sinônimos da verdadeira comunhão que temos com Deus. O Senhor fez uma obra tal em nossas vidas que podemos conversar com o Criador. Temos acesso ao Pai, ao Deus soberano, porque o Senhor Jesus nos salvou e pelo seu sangue temos comunhão com Deus. Nós podemos conversar com o Senhor, podemos dialogar com o Criador de forma gratuita. E nisso nós somos aperfeiçoados. Temos essa bênção, essa dádiva, que é poder conversar particularmente com Deus. Você sabe a gravidade de corromper tal bênção para, diante dos homens, aparentar ser melhor que os outros? Isso não passa de blasfêmia, de usar o nome de Deus em vão, de forma pública, para receber o elogio dos outros. E a verdade é que o Senhor não terá por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Para contrastar com a atitude impiedosa dos fariseus, o Senhor nos ensina a orar em secreto. Pois o nosso Deus, ele vê em secreto. Ele sabe o que está em nossos corações, o que está em nossas mentes. Isso fique claro, meus irmãos, que não é um ensino contrário às orações congregacionais, como fazemos aqui no momento de culto, porque ele mesmo instituiu tais orações. Mas é um ensino contrário à vaidade humana, às intenções perversas dos homens de querer trazer para si a glória, o louvor, o elogio dos outros. O Senhor Jesus, para, de forma muito radical, acabar com essa terrível prática, ele diz: entre no seu quarto e fechada a porta. A expressão aqui traduzida por quarto, ela remete à despensa, né, que era onde os alimentos ficavam guardados em pequenas salinhas, sem janelas e com a única porta. Era a despensa da casa. Nós dificilmente temos um cômodo como esse em casa hoje em dia. E muitos, infelizmente, levam ao pé da letra e acham que Deus só vai ouvir as suas orações se entrar no quarto, se fechar a porta e ninguém estiver vendo. Não é isso que o Senhor está ensinando. O que o Senhor está ensinando é contra a atitude hipócrita daqueles que usam a oração, assim como usavam as boas obras para a autopromoção. Na verdade, o Senhor está nos ensinando que temos uma comunhão tal com Deus, que em qualquer lugar, que em nossas mentes, podemos simplesmente nos dirigir a Ele e dialogar com Ele. Que nós devemos tomar muito cuidado com o coração vaidoso, com a busca do louvor dos homens. O Senhor nunca nos disse que para dialogar com o Mestre necessitamos de uma eloquência tal, usar as melhores palavras do dicionário, as palavras mais bonitas. Se fosse assim, os homens mais humildes nunca poderiam se dirigir a Deus em oração. Mas Ele nos ensina que devemos ter o coração contrito, quebrantado e santo. Veremos os princípios que Ele nos ensina, se Deus permitir, na próxima semana, que devemos colocar em nossas orações. O ensino de Jesus para a oração é o mesmo para as esmolas. E nós veremos que essa tônica também se repete quando Ele falar do jejum. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Sempre que estivermos agindo, buscando a Deus em qualquer um dos seus meios de graça, em qualquer uma das coisas que Ele nos ensina, devemos fazer isso com o coração em Cristo, e não com o coração vaidoso, e não na busca do engrandecimento aqui na terra. Deus vem em secreto e recompensa a nossa obediência ao servi-lo com fidelidade, ao servi-lo de coração, com todo o coração,
com toda a nossa alma, com toda a nossa força. É assim que nos ensina a lei de Deus. Em terceiro lugar, meu irmão, o Senhor nos ensina verdades acerca do jejum. Talvez esse seja um tema que muita gente tenha dúvida. Talvez muito pouco falado por nós. Mas vamos ver o que o Senhor nos ensina a partir do versículo 16. Ele diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, meus irmãos, vemos a tônica de Cristo, a didática de Cristo se repetindo para nos ensinar esses princípios valorosos. Ele diz: quando vocês jejuarem e não se jejuarem. Porque também o jejum é uma prática cristã. Assim como a oração é um meio de graça e nos aproxima de Deus, o jejum é a prática de nós nos abstermos por um período de tempo do alimento físico, a fim de sujeitarmos o nosso corpo ao espírito, a fim de haver uma sujeição da nossa carne ao espírito. E pela graça buscamos o favor de Deus em alguma área. Não é uma troca, não é uma compra, mas é o Senhor fazendo com que a nossa carne esteja sujeitada ao espírito. Não existe na Bíblia um mandamento direto dizendo assim: jejue, você tem que fazer isso. Mas nós somos ensinados pelas práticas de homens santos de Deus a fazer isso. Temos o exemplo de Davi, que jejuou, pelo seu filho, inclusive. Temos o exemplo de Daniel, de Paulo. São muitos os exemplos bíblicos de homens que praticaram o jejum por um propósito excelente. Mas, sem dúvida, o maior de todos os exemplos é o próprio Senhor Jesus Cristo, que jejuou. Significa que essa prática é uma prática verdadeiramente cristã e que nós devemos fazê-la. De modo que devemos praticar o jejum para aumentarmos a nossa comunhão com Deus e buscar o seu favor e poder. Buscar as respostas que Ele tem para nossas vidas. De modo que, ainda que a nossa vontade não prevaleça, o Senhor fará que a nossa perspectiva mude. Porque Ele tem o melhor, o verdadeiro ensino para as nossas vidas. Existe um modo, infelizmente, extremamente hipócrita de jejuar. Assim como a prática da oração, assim como a prática da caridade, que pode ser feita de forma impiedosa, de forma falsa, o jejum também pode receber essa característica perversa. Não devemos jejuar ou fazer isso para sermos elogiados, mas devemos fazer isso para glorificar a Deus, para a glória de Deus, para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa comunhão, a nossa dependência do Senhor. Cristo nos ensina, mais uma vez, um aspecto negativo que não devemos fazer. Ele diz: não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Observe como eles vão mais longe na linha de atuação. Por isso que eles são, de fato, atores. Eles se apresentam, quando estão jejuando, se apresentavam, e alguns fazem isso hoje também, com o rosto triste, desfigurado, com expressão abatida. Propositalmente eles fazem isso. Porque as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: olha como ele está abatido, mas ele está fazendo esse sacrifício de jejum, significa que ele está muito próximo de Deus. Muitos pecadores olharão para aquele homem e dirão: veja um homem de Deus que jejua. Ele deve estar coladinho com o Senhor. Mas tudo isso, meu irmão, não passa de uma grande mentira, de uma grande atuação. O Senhor não aceita
o sacrifício desses homens. E mais uma vez, a sua recompensa é essa: ser aclamado pelo povo, ser aplaudido pelos pecadores. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ao observar essa tônica nas práticas das boas obras, na oração, no jejum, eu posso perguntar para vocês: que recompensa vocês querem? Vocês querem a recompensa dos homens? O aplauso dos homens por serem supostamente próximos de Deus? Ou vocês preferem a recompensa daquele que é dono de todas as coisas, que é o Criador do universo? Agora, o mestre nos ensina qual a forma correta de fazer. E se estivermos jejuando, quando estivermos jejuando, qual deve ser a nossa atitude? Versículo 17, ele diz: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Ou seja, molhe o seu rosto, unja a cabeça, para que você não pareça abatido, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. O jejum, assim como a oração, ele nos aproxima de Deus. Ele solidifica a nossa comunhão com o Senhor. De modo que a nossa relação com Deus deve ser íntima. E ela, sim, tem fim em si mesmo. Porque grande glória há em se relacionar com Deus pessoalmente. A nossa recompensa será eterna, incalculável, inatingível pelos homens. Por isso, não compete aos homens, a ninguém, saber que jejuamos, a menos que isso seja uma prática pública. A igreja se reúne para um propósito. Senão que nós devemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Portanto, meu irmão, ao praticar o jejum, lave o rosto e viva para a glória de Deus, sem buscar o louvor dos homens. E deixe que o Senhor sujeite o seu corpo, a sua carne, ao Espírito. Pois o seu Pai, que te vê em secreto, Ele é quem te recompensará. Não tenho dúvida que a recompensa dele é infinitamente maior e melhor do que a recompensa que você pode ganhar dos pecadores nessa terra. Para encerrar, eu quero ler com vocês a parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Nela o Senhor expressa uma clara distinção das atitudes de um falso religioso que se orgulha de sua própria e pequena e falha justiça e que busca a aclamação dos homens, para alguém que realmente confia em Deus para lhe salvar dos seus pecados. O Senhor Jesus faz uma ilustração dessa verdade que ele já tinha ensinado aqui. Está escrito no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Lucas 18, 9. Versículo 9 diz assim: Jesus também contou esta parábola. Observe para quem ele contou essa parábola. Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 10. 2 homens foram ao templo para orar. Aqui é uma parábola, tá? Isso não é uma coisa que aconteceu, mas o Senhor ilustra uma prática que possivelmente poderia ter acontecido, dada a característica daqueles homens. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. É importante que a gente veja de cara aqui o contraste entre as figuras apresentadas. Os fariseus, extremamente prestigiados pelo povo, e os publicanos, extremamente odiados por serem os agentes de cobrança dos impostos abusivos dos romanos. Então, publicano era alguém odiado, alguém que não era bem recebido, porque trabalhava assolando o povo de Israel, cobrando impostos caríssimos. Versículo 11 diz assim: o fariseu orava, o fariseu ficou em pé
e orava de si para si mesmo. Olha como era a oração dele. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Observe que o agradecimento dele é falso. É como se dissesse: eu te agradeço, Deus, porque eu sou muito bom. Era um mero formalismo essa oração. E ele ainda fazia questão de se colocar como superior ao publicano que orava no templo. Não tinha humildade, não tinha bondade, não tributava de fato a Deus nenhuma glória, mas a si mesmo, porque ele se via como justo em demasiado, como bom, como merecedor. Ele não para por aí. Versículo 12 ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Ou seja, eu faço isso, eu ajudo, eu compro de Deus a minha salvação. É isso que ele está dizendo. Que está claramente relatado o que é próprio dos hipócritas. Eles se julgam merecedores de algo. Ou eles se sentem superiores aos outros por fazer nada mais, nada menos que as suas obrigações. E fazendo mal ainda, porque não faziam com a intenção correta de coração. Além de buscar a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Agora o Senhor apresenta a oração e a atitude daquele publicano, daquele que era visto como ímpio, como um pecador que trabalhava para o Império Romano. Versículo 13 é dito: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Ou em outras traduções: ó Deus, ser propício a mim, que sou pecador. Ele reconhecia a sua necessidade. E como alguém realmente pobre em espírito, ele se humilhava diante de Deus. Ele depositava toda a sua esperança no Senhor para lhe perdoar gratuitamente os pecados. Pois sabia que não tinha nada para oferecer a Deus. O seu choro era um choro desesperado. Ele batia no peito, clamando a misericórdia de Deus. E a sua oração certamente subia aos céus. Porque ele não confiava em si mesmo, mas confiava no Senhor para lhe salvar. Bem como o nosso clamor certamente subirá a Deus, se nós agirmos com verdadeira fidelidade para com o Senhor. E o Senhor declarou, versículo 14: digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E o motivo é porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. De que lado você quer estar, meu irmão? Você deve ouvir as instruções do Senhor para ser verdadeiramente bem-aventurado. Você deve se humilhar diante de Deus, constantemente reconhecer que não merece aplausos, mas que deve devotar a Deus todo louvor, glória e adoração. Também você deve exercer as práticas que são próprias do cristão. A prática das boas obras, da misericórdia, da caridade. Ajude sempre que necessário. Ajude sempre que você tiver condições. Ore dia e noite, sem cessar. Com verdadeira convicção de que o Senhor te ouve e te ajuda. Pratique o jejum. Se aproxime de Deus. E Ele certamente te recompensará. Recompensas eternas. Peço a Deus que o Senhor aplique as suas santas instruções em nossos corações e faça de nós cristãos verdadeiramente humildes e servos verdadeiros de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para cantar mais um cântico e orar ao nosso Deus.